E já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde, sempre trazendo temas e especialistas que nos ajudam a conhecer nosso organismo e prevenir daquelas doenças. Hoje estamos falando sobre envelhecimento saudável. Estamos trazendo aqui o Dr. Amaury Simone, ele é cirurgião geral, gastroenterologista e também especialista em metabolismo, né? Como envelhecer saudavelmente, né? Doutor Amaury, nós terminamos o bloco passado falando sobre o brasileiro, do povo brasileiro, né? É um dos campeões aí de cirurgias plásticas. É só um efeito estético, é vaidade, mas assim, ou é tentar disfarçar, camuflar aí, passar uma massa corrida por fora. Por que o brasileiro se preocupa tanto com essa prática, doutor? Busca tanto as cirurgias plásticas? Quando a gente começa a estudar envelhecimento, a gente não se preocupa tanto com a estética. Essas cirurgias plásticas são umas cirurgias mais voltadas à estética. Eu quero pintar minha casa, mas aquele infiltração que estava na parede eu vou deixar por lá. Okay. Então, assim, eu dou um trato por fora da lataria do meu carro, mas o motor e a suspensão eu não mexi. Então, a pele envelhecida é um dos fatores de envelhecimento natural. Pele, as rugas, o que aparece no corpo da gente, aquelas dobrinhas indesejáveis. O que se vê, né? O que se vê. E a brasileira, ela expõe muito o corpo, né? A brasileira, nós moramos num país tropical, nós moramos num país quente, é diferente da europeia, por exemplo. A europeia e a americana estão mais preocupadas em fazer cirurgias plásticas, sim. Eu acho que isso é uma tendência mundial. O Brasil é campeão nisso, é segundo lugar em plásticas, parece que no mundo, primeiro é os Estados Unidos, segundo é nós, mas a americana e a europeia se preocupa sim com próteses, colocar mama, e a brasileira com lipoaspiração, porque ela vai ter aquelas dobrinhas na barriguinha ou na lateral que ela não quer. É uma questão mais estética, é uma questão de exposição. E claro que esteticamente, se eu faço um botox, se eu estico um pouquinho o meu rosto, se eu tiro aquelas gordurinhas indesejáveis através da cirurgia, que é o modo mais fácil, eu também aparento ter menos idade, né? Então, no processo de envelhecimento de aparências, eu estou vivendo de aparências. Quer dizer, lá dentro, meu motor pode estar muito ruim, fumaceando, soltando fumaça. Mas por fora eu fiquei... Pelo menos o cenário é bonito. O cenário é bonito, isso. Ô, doutor, nós estávamos assim no intervalo e estávamos conversando assim, eu até vou contar assim, porque acho que vale a pena, é pertinente. O doutor falou assim, Frei, eu tenho 2 filhas e 4 anos, né? 4 anos. 4 anos, são gêmeas, enfim, e eu estou ensinando elas desde pequenas a se preparar para o envelhecimento saudável. E até é interessante que ele contou um testemunho dele, gente, assim, que ele falou assim, eu, ao ensinar minhas filhas, já desde pequenas, a se preparar para esse processo natural de envelhecimento, eu estou me cuidando mais, né? Interessante. Cuidando da filha, cuidando dos filhos, ou seja, a pessoa começa a tomar consciência daquilo que é veneno, né? Daquilo que não é saudável. É isso, doutor? Conta um pouquinho a sua experiência aí. Sim, eu acho que isso o exemplo vem de cima, em todos os sentidos. Então, se você quer que seu filho coma brócolis, você tem que comer brócolis em casa. Se você quer que seu filho beba água, não pode ter refrigerantes e suquinho de caixinha só na geladeira. Isso tem que ser exceções. E a gente começa a se preocupar com o crescimento dos filhos. Eu sempre brinco, a gente quer sempre o melhor para os filhos, né? Eu comparo isso com exames, às vezes, que o paciente traz. Fala assim, olha, você quer que seu exame seja bom ou quer que ele seja ótimo? Eu quero que ele seja ótimo, então vai ter que se cuidar de outras maneiras aí em relação ao envelhecimento. E dos filhos é a mesma coisa, quer que seu filho seja bom ou seja ótimo? Todos querem que o filho seja ótimo, na escola, nos esportes, na família, nos cuidados com as pessoas, com os mais velhos, enfim. E isso, o exemplo tem que vir de cima, né? Então, você começa a se policiar mais, começa a beber mais água, você começa a escolher os produtos que você vai comprar para pôr em casa, né? Não que isso seja 100% falar assim, em casa não entra refrigerante, não é isso, mas começa a cortar um pouquinho os excessos do que é artificial. Sabe, nesse sentido, eu tenho uma irmã, a Gedlaine, que está nos acompanhando, ela tem 2 filhinhos, um de 11 anos e outro que fez 1 ano e 3 meses agora. E ela levou o pequeno no pediatra, enfim, o pediatra começou a preparar, agora já pode dar comidinhas, sopinhas, etc., suquinhos, né? Mas o pediatra falou assim, cuidado com os suquinhos de caixinha, né? Tem algumas marcas, enfim.
Daí assim, mas doutor, por que se o meu filho é de 11 anos e na minha geladeira tem estoque daquilo lá? Mas cuidado, porque a proteção dentro dessas caixinhas tem um alumínio, tem um substância. Com o tempo, doutor, aquilo lá pode esquentar e pode passar aquela substância para o suco e a criança está ingerindo. Qual é porque a intenção também do Vida e Saúde é alertar a população para... O senhor falou assim de refrigerantes, de algumas marcas, enfim, Coca-Cola, enfim, que parece assim que deixa um vício, todo mundo toma, enfim. Mas tem uns riscos também, nesse sentido assim, dos suquinhos, doutor. Vamos falar um pouquinho dos suquinhos de caixinhas. Complicou, hein? Agora você me pôs na fogueira. Não, é porque o pediatra corta porque não é bom. A questão é assim, o corpo de uma criança pequena é diferente do corpo de um jovem um pouquinho mais velho, de um adolescente, de um adulto. Já tem uma imunidade um pouco mais... Já tem uma imunidade, já tem um desenvolvimento melhor e... Olha, ou está pior, né? Às vezes está pior, né? Então, você toma uma criança de 2 anos que toma uma caixinha de suco e um garoto de 11 anos que toma a mesma caixinha de suco, a quantidade de substâncias tóxicas presentes no suco que vai ser incorporado pela criança de 2 anos é muito maior do que do outro ou do que de um adulto que já está com o organismo formado. Bom, quais são os perigos do suco de caixinha? Agora vamos pôr o dedinho em umas feridas aí. Como eu falo, não é para causar pânico em ninguém. Porém, isso existe. Pelo menos pode até comprar, mas agora compre com consciência. Então, isso existe no dia a dia, na facilidade, mas a questão é o seguinte: todo mundo talvez já saiba que foi proibido no Brasil, finalmente, depois de uma luta de alguns anos, produção de mamadeira com bisfenol A. O que é bisfenol A? É uma substância, um composto presente nos plásticos de uma maneira geral. Então, todo plástico, de um modo geral, tem uma substância química chamada bisfenol. E o que o bisfenol faz no corpo da gente? Ele simula um hormônio chamado estrogênio. Simula, mas não Aquele cafezinho que a gente toma no copinho, doutor? Copo plástico. Joga café quente ou chá quente no copo plástico. A temperatura já libera? Libera bisfenol. Estamos tomando café com substância. Bisfenol e fitalatos. Então, o que acontece no suco de caixinha? Fala assim, mas o suco não esquentou. Esquentou sim, esquentou no caminhão enquanto estava sendo transportado. Mesma coisa uma água de garrafinha, compra na padaria ali, estou morrendo de sede, tome água. Deixa no carro, esquenta. Deixa no carro, o caminhão que transportou aquilo para o ponto de venda, ficou no sol muito tempo. Provavelmente aquilo esquentou. E a liberação de bisfenol, ele não acontece só quando esquenta, quando esfria também. Okay. Então, produtos na geladeira com plástico, aqueles estojinhos de plástico, tem uma marca aí mais famosa, conhecida, que a gente põe alimento e põe na geladeira, está totalmente condenado. Se eu não uso mamadeira com bisfenol para criança pequena, é porque alguma coisa ali tem. Será que isso também não prejudicaria o adulto? Então, tem que tomar muito cuidado com plásticos, alumínios, então envolve lata. Aquele suco de caixinha ou leite de caixinha, ele é envolto por dentro em alumínio e em plástico. Mas olha como são as coisas, como a gente não pode fugir disso. Todo mundo embala alimento para guardar com aquele Magipac, com plástico. Todo mundo embala, às vezes, alimento com alumínio, fica em contato e vai para a geladeira. Então, isso está liberando microdoses de alumínio ou de fitalato ou de bisfenol e vai acabar, a hora que você consumir o alimento, vai acabar entrando em você. Isso é acumulativo. O alumínio deve pensar assim, opa, não tenho concorrente, sou eu sozinho, né? Ele entra na célula, nos receptores celulares, ele simula a função de um hormônio chamado estrogênio. Só que como ele simula, ele entra no receptor e trava, sai de lá. Nós vivemos num mundo tóxico, doutor? Vivemos. O ambiente hoje é um ambiente tóxico. Nós vivemos num mundo tóxico. A gente tem que tentar, o máximo possível, se desintoxicar. De que maneira? Já falamos, a água é uma delas. Beba água, você ajuda a limpar seu corpo. Comer mais fibras, alimentos mais naturais, preparados naturalmente, ajuda a limpar seu corpo. Fuja de óleo vegetal. Agora virou. A medicina deu aquela guinada de novo, falou assim, olha, ovo é bom, né? Manteiga não é tão ruim assim. Até pouco tempo atrás, não, imagina, colesterol, não é isso. A gente é muito mais parecido. Desculpando a brincadeira, nós somos muito mais parecidos com uma vaca do que com um pé de soja. Então, o meu organismo consegue lidar melhor com gordura animal do que com gordura vegetal.
Quando eu frito uma batata num óleo de soja qualquer, eu estou encharcando aquela batata com um produto que não é compatível, não é tão compatível com o meu metabolismo. Em compensação, o colesterol da gema do ovo, claro, tudo com moderação. O colesterol do bacon não vai me fazer tão mal assim. O colesterol não, desculpa, a gordura da gema do ovo ou do bacon, o colesterol, trocando em miúdos, não vai me fazer tão mal assim, porque o meu metabolismo, ele é preparado para lidar com gordura animal. Okay. O homem cresceu comendo animais e não comendo soja, onde a gente tira óleo. Ele come sementes até, mas em pouquíssima quantidade. Doutor, você falou de gordura, assim, com o passar do tempo, né, a falta de exercício, etc., é natural que eles e elas, nós, homens e mulheres, etc., vão acumulando aquela gordurinha abdominal, etc. Aquilo é um processo natural, aquela famosa barriguinha, a pancinha ali, pode acarretar algumas doenças. E como evitar, doutor, chegar a esse estágio? Não. Vamos lá, não deveria ser um processo natural. Hoje, se você olhar a população, acabou virando natural, porque todo mundo tem uma gordurinha, mas não deveria ser. Se você observar as pessoas mais longevas, já que nós estamos falando em longevidade, eles são magros. Eles não cresceram com 100 anos com aquele abdômen aí que o homem se vangloria de cervejinha e né? Então, essa gordurinha não é desejável. Essa gordurinha ela é combatida com comer a metade, andar o dobro. Ou fazer mais atividade física, que foi o que a academia nos mostrou, de acordo com cada um com a sua idade, com o seu tipo de exercício, e tomar muito cuidado com o que está se alimentando, com a alimentação, para evitar essa gordurinha. Agora, o que ela pode causar? Quando a fita métrica já não alcança, o que acontece, doutor? Quando a fita métrica já não alcança, já é um caso de emergência médica, a gente costuma dizer. Hoje a medicina sabe que o que infarta uma pessoa, o que mata uma pessoa, não é a gordura em excesso na circulação. O que mata uma pessoa, o que infarta uma pessoa, está muito mais relacionado com a inflamação que o seu corpo possui do que com a quantidade dessas substâncias gordurosas. E a barriga, essa fita métrica, é uma das medidas de nível inflamatório perigoso que a gente tem. Inclusive, uma pergunta aqui do nosso amigo Vavá, que está preocupado, sim, porque ele sente, né, que não consegue se desfazer dessas medidas, doutor, né? Como é que, então, qual é o perigo dessa então, essa extrapolada fita métrica? Né? Essa gordurinha, essa extrapolada da fita métrica indica para o médico que aquela pessoa está numa condição assim, de quase uma emergência médica mesmo. Ele pode ter um problema circulatório, cardíaco, cardiocirculatório, muito de repente, mesmo que os exames dele de sangue estejam normais. Assim, eu estou com o colesterol normal. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa conhecida, que a gente usa sempre como exemplo, que estava com colesterol normal, que é o Bussunda, aquele humorista do Cacete Planeta, e ele infartou numa brincadeira de bola quando estava cobrindo a Copa do Mundo. Por quê? Abdômen. Ele tinha lá que tal gordurinha abdominal, que dá uma resistência à insulina muito grande, que aumenta o nível inflamatório. Tem como tirar sem ser cirurgia, doutor? Tem sim. Mas tem que se policiar muito. É fácil ganhar peso, né? Todo mundo já viveu isso, as mulheres principalmente que reclamam mais. É fácil ganhar peso, mas é difícil você remover essa gordurinha. Por quê? Precisa de insistência. Você precisa realmente se impor uma dieta, se impor limites e que seja linear. Porque cada vez que você sai fora daquele padrão de dieta que você se propôs, o que acontece com o seu corpo é que ele trava a queima de gordura que ele estava fazendo. Se você está numa dieta e para de repente, são 3 dias de castigo. É por isso que as pessoas às vezes falam assim, mas é tão difícil porque faz 3, 5 dias que eu não estou comendo nada direito e não consigo emagrecer. Aí desiste da dieta. Sabe aquela pessoa de segunda a sexta? Segunda a sexta eu faço dieta, aí não deu certo, no sábado, domingo eu exagero, segunda-feira eu começo de novo. Né? Essa pessoa realmente ela não vai sair do lugar. Como nós estamos no Vida e Saúde, esse é o Vida e Saúde, hoje falando sobre envelhecimento saudável, nós vamos fazer aqui um desafio para a nossa equipe interna aqui, todos nós, câmeras, enfim, diretores, produtores, enfim, vídeo,
A gente vai, em um certo momento, mostrar toda a nossa equipe aqui, vamos fazer esse desafio, assim, porque temos, né, alguns, eu me incluo também, alguns que têm, assim, uma certa saliência protuberante. Então, a gente vai fazer esse desafio aí para você, viu? Doutor, vamos falar... Pois não. Sim, não, eu só falo assim, as vantagens de você eliminar essa gordura. Vamos falar assim, o que eu vou ganhar com isso? Uma, vai ganhar mais anos de vida, vai ganhar mais longevidade. Outra, você vai ganhar a chance de você desenvolver uma diabetes, por exemplo, para quem tem a cintura mais fina, é muito menor do que quem está com a tal resistência à insulina. A parte cardiovascular, também em questão do peso, seu coração vai sofrer menos para bombear o sangue para aquele peso todo do seu corpo. E é óbvio, a parte óssea, que está todo concentrado, seu peso está todo concentrado nos joelhos, especialmente, haja joelho e articulação da coxa. Então, os benefícios para isso... Imagine você, 20 quilos acima do peso, colocar 4 sacos de açúcar ou de arroz nas costas e andar por aí, todo dia. Levanta com aquilo, deita com aquilo. Então, tira esses 20 quilos das costas que você vai ver qual é a diferença de peso que você vai... Qual é o benefício que você vai ganhar com essa diferença de peso? O assunto de hoje não é obesidade, mas a obesidade também pode retardar o processo de envelhecimento saudável. Nós vamos ter que chamar agora mais um intervalo, não sai daí que temos ainda muito mais informações para você. Vai participando, 19 3871 9620, videosaude@rs21.com.br. Nós vamos a um intervalo e voltamos correndo só, porque você merece, só para você, viu? A dica é que você, realmente, para você ter saúde, você tem que entender que não é uma coisa que é dada para você. Você tem que realmente buscar isso e conquistar a saúde. Para isso, tem que incorporar no seu dia a dia hábitos saudáveis de vida. Atento sempre para praticar exercício físico regular, alimentação, e aí você vai conseguir realmente buscar uma vida mais saudável. Com o seu programa Vida e Saúde. Obrigado sempre pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Hoje estamos falando de um tema muito interessante. Você viu aí quantas dicas, quantas informações, quantas orientações o doutor Amaury Simone está nos deixando aqui. Estamos falando sobre envelhecimento saudável. O doutor Amaury, ele é cirurgião geral, ele é também gastroenterologista e especialista em metabolismo. E essa fera está aqui com muito amor, com muito carinho, partilhando os seus conhecimentos, né, seus estudos, para nos ajudar aí nesse processo inevitável da vida, o envelhecimento, mas com qualidade, viu? Uma das coisas que ele falou, assim, é água, né? Precisamos tomar bastante água. Doutor, assim, a vida social, né? A vida social, o senhor citou lá atrás, o isolamento não ajuda. O convívio social, a socialização da pessoa também facilita, né, esse processo natural da vida, não? Sim, facilita muito, porque você vai sentir pessoas em contato com você vai formar um grupo maior de amizades, de pessoas preocupadas em interagir, alguém para ligar, para conversar de vez em quando. O isolamento nunca é bom, o isolamento não é bom mesmo. E fazer programas, o governo deveria investir mais nisso, porque a população de idosos está crescendo muito. Essa pergunta da Claudimara Carvalho, o senhor já falou de programas, de Campinas, que a gente manda um beijo, obrigado, Claudimara. Ela assim, mais de 60 mil pacotes de viagem foram vendidos no Brasil em 3 anos. Qual a importância do lazer para essa faixa de idade, né? Ou seja, a gente hoje vê que as pessoas na terceira idade, os idosos, a melhor idade, chamamos assim, ou juventude acumulada, estão assim se preocupando em se divertir mais, em dançar, passear. O lazer também conta, doutor? É muito importante, né? Em economia, a gente chamaria isso de nicho de mercado. É um nicho de mercado ainda pouco explorado, mas já existem agências de turismo, por exemplo, que fazem excursões especiais para a terceira idade. Então, juntam pessoas mais ou menos do mesmo interesse, mesma faixa etária, para ir em alguns pontos que não sejam pontos de jovens. Não adianta fazer rapel em Brotas, não vai atrair esse público, é óbvio que não. Mas direcionado para esse público, já existem agências, já existem empresas preocupadas em trabalhar para a terceira idade. Mas é muito importante... A verdade é assim, o problema todo é o tal da aposentadoria, né? O brasileiro, ele não se preocupa em fazer um pé de meia
pensando no futuro. E a história da longevidade também vai quebrar a Previdência Social, se já não quebrou, ainda não nos contaram. Na França, por exemplo, houve uma briga há pouco tempo atrás para baixar o limite de idade de aposentadoria, que os trabalhadores não permitiram. Mas não dá para sustentar essa população de idosos hoje aposentados, não existe caixa para isso. Porque é aquilo que o senhor falou no começo. Antigamente, 50 anos, 60 anos de idade era uma média de vida. A pessoa já era idosa e morria ali, falecia ali. Hoje em dia não, hoje em dia passa-se 70, 80, 100 anos, 90, 100 anos. E a preocupação é manter essas pessoas ativas também, né? Se ele tiver porque a pergunta foi as agências de turismo, os pacotes turísticos, né? Seria interessante se a pessoa tivesse mesmo dinheiro, um fundo para poder viajar mais, conhecer outros lugares que na época que ele era um trabalhador não deu para conhecer. Mas uma viagenzinha para próximo de casa. Portanto, também é necessário um planejamento. Sim, um planejamento para isso. Hoje, para o futuro, quando você envelhecer, você ter uma reserva de mercado, de caixa, para poder interagir com essa população, né? Para poder viajar mais, para poder se divertir mais, para poder ir em encontros. Doutor, tem muita gente assistindo agora, né? Muita gente assistindo agora que já tem a sua certa idade, que está lá no sofá, né, e de repente está com aquela barriguinha saliente, e por aí vai, não caminha muito, não faz atividade. Ou seja, como que a pessoa que está em casa agora nos assistindo, como é que a gente pode incentivá-la, né, para que comece? A gente sabe, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da atividade física, né? É importante começar, mas começar custa. Depois que pega o gosto, vai. Mas como convencer aquela pessoa que está em casa, que é sedentária, que está ficando cada vez mais obesa e às vezes uma obesidade mórbida, assim, como convencer aquela pessoa, homem e mulher, da importância da atividade física? E como começar, por exemplo? Bom, a questão toda é o seguinte, tem um ditado chinês que diz que toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então, vai ter que começar. A segunda questão, vai ter que querer. Não é acreditar em si, é difícil, mas vai ter que querer. Por que eu digo isso? Eu recebo muitas pessoas, às vezes, no consultório que dizem assim, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer? Ou o seu marido que está te cutucando, ou sua esposa, ou alguém está falando, ou você está pensando só na festa ou no verão que está chegando? Ah, não, é meu marido, é que eu não estou me sentindo bem, mas também... Você está contente do jeito que você está? Estou. Você fuma, precisa parar de fumar, todo mundo sabe, acabou. Cigarro faz mal, mata, tem um monte de problema. Você já é segregado pela sociedade por ser fumante, vai fumar lá no cantinho ali fora, não pode mais dentro. Essa pessoa quer mesmo parar de fumar um dia... Então, ela vai procurar ajuda, ela vai deixar o cigarro e vai sofrer as consequências de deixar o cigarro, ou ela vai... Não, eu estou bem do jeito que eu estou e vou até onde dá. Então, primeiro tem que querer. Tá? Os benefícios para quem vai fazer atividade física são enormes, mas eu costumo, às vezes, orientar meus pacientes assim, vá por obrigação, porque aquele médico chato falou para você, tem que fazer atividade física, mas faça isso pelo menos por 2 meses. Em 2 meses, você já dá uma desmamada, uma invertida naquela falta de vontade que você tem. Então, vamos brincar assim, é uma obrigação, como tomar banho, como escovar os dentes, como fazer as necessidades, como pentear o cabelo, se vestir bem, se portar. Coloque na sua agenda do dia a dia um horário para atividade física, mas faça isso. Se você não gosta, faça isso obrigado a fazer por 2 meses. Em 2 meses, eu garanto que essa pessoa já está com uma outra mentalidade. Ele está raciocinando melhor, está respirando melhor, está dormindo melhor, começou a ter ossos não, ainda não deu para perceber, mas musculatura mais firme, só por fazer uma atividade física compatível com a idade daquela pessoa. Bicicleta. Começar com a caminhada. Eu estou parado, vai caminhar. Eu costumo falar assim, que você citou, está com aquela barriguinha e tal. Caminhada não resolve, não vai emagrecer ninguém. Mas já é um primeiro passo, tá? Eu costumo falar para minha bisavó caminhar. A senhora bisa, vai caminhar, porque você não pode correr muito, se quebrar não tem conserto, né? Então, vai caminhar para... A senhora tá bom demais. Eu estou brincando, nem tenho bisavó mais, mas vamos supor que ela tivesse 100 anos de idade e fosse aquela velhinha aí que a gente espera de uma bisavó. Então, a caminhada, por uma pessoa jovem, uma pessoa ainda rígida, vai tirar ela
letargia, vai tirar ela daquela posição cômoda do sofá. Mas não vai resolver muita coisa a médio e longo prazo. Mas com o tempo que pegar gosto, sim, comece a bicicleta, dá uma acelerada no passo, ache uma academia que cuide de um preparo físico para a sua idade. E quando começar isso? Às vezes eu vejo pessoas de 80... Nós falamos de estudo, por exemplo, né? Essas pessoas que querem fazer uma pós-graduação, entrar numa faculdade, fazer um curso de teclado, de informática, é a mesma coisa. Você tem que começar e tem que querer fazer. Não tem prazo. Não é assim, eu estou muito velho para... Não está. Comece ontem, tire esse velho da cabeça. Não existe velho hoje. Nós estamos falando de uma longevidade saudável. Você quer chegar realmente lá, vai ter que investir em você. Tá? E isso são alguns pilares que envolvem o processo de retardar o envelhecimento. Nós já falamos de alimentação, estamos falando de atividade física, o outro é reposição de algumas coisas que, de repente, você não está conseguindo mais do alimento, o seu corpo não está fazendo, repor até água, que é uma coisa que todo mundo bebe pouco. A mente tem que ser trabalhada, quer dizer, aquela questão da espiritualidade tem que ser trabalhada, porque senão você vai ficar deprimido, é só isso que eu estou fazendo aqui, quem vai me ajudar? Não, é muito mais do que isso, mas você tem que dar um primeiro passinho e acreditar em você. Acho que essa mensagem foi muito importante, é muito importante, porque você tem que investir em você. Muitas vezes a gente perde tempo investindo em outras coisas, em outros valores, né? E vamos deixando para trás o valor mais essencial, que é o valor da vida, né? Então, a vida no seu todo, na sua dimensão física, espiritual, psicológica, enfim. Então, invista em você. Se você investir em você, no teu bem-estar, você vai investir no bem-estar do seu semelhante. Aí sim, para esse bem-estar precisa de recurso? Claro que sim. Vai trabalhar, mas primeiramente, em primeira pessoa, é você. Doutor, a vitamina D, a Mariana Monteiro de Quixadá, lá no Ceará, está mandando pergunta, a gente manda um beijo para a Mariana e o povo de Quixadá, lá no Ceará. Vitamina D ajuda no processo de anti-envelhecimento e como tomar a vitamina D? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque a vitamina D voltou a ficar na moda, voltou a ficar no top aí das discussões médicas. Vitamina D é importantíssima. A vitamina D tem um erro de batismo. Na verdade, a vitamina D descobriu-se hoje que ela é um hormônio. Ela funciona no seu organismo da mesma forma que os hormônios funcionam e ela tem funções hormonais no organismo. Então, é uma coisa importantíssima. Ela não é que retarda o envelhecimento, mas ela protege o seu sistema cardiocirculatório, ela te dá a parte de doenças, o seu sistema imunológico é protegido pela vitamina D, e ela é encontrada em gema de ovo, mas ela é fabricada especialmente tomando sol. E hoje a recomendação dos médicos é fuja do sol, passe protetor solar, cuidado aí, se Sim, expor. mas não totalmente, né? Não totalmente, tem algum tempo de exposição que você tem que ter. Ao sol todo dia, deveria ter ao sol. O que a gente faz hoje? Hoje eu trabalho num ambiente fechado, o mais fechado possível. Nas grandes cidades é pior, porque eu vivo no metrô, do metrô eu vou para o carro ou para o ônibus fechado, passei num túnel, parei na garagem subterrânea do shopping center, desci dentro do shopping para almoçar, jantar, saí do shopping, voltei para o trabalho, que é um ambiente fechado, não me exponho ao sol, não me exponho à luz solar. Fica enclausurado. Né? Então, a vitamina D hoje é essencial e em doses que os médicos estão aprendendo a prescrever, mas atualmente são doses altas comparadas a antigamente. Uma revista de grande circulação nacional trouxe uma matéria há alguns finais de semana atrás, onde já preconizavam de 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D para criança pequena. E antes o pediatra falava assim, olha, 400 unidades, não 1.000, 2.000 por semana. E essas 1.000, 2.000 são por dia. O adulto teria que tomar mais do que isso, manter níveis fisiológicos de vitamina D no organismo, para o organismo trabalhar melhor a cardiocirculatório, melhora o sistema de defesa imunológico. E, claro, com isso você previne o envelhecimento também. Porque se o seu sistema de defesa funciona melhor, você tem menos risco de pegar infecções. Você agride menos o seu organismo. Vitamina D hoje é importantíssima.
Gente, esse é o Vida e Saúde, quantas informações, mas não acabou aqui não. Eu vou ter que chamar mais um intervalo, na sequência vem a melhor parte, a cereja do bolo aí, para aquelas dicas para você anotar, para você se escrever, deixar na frente da geladeira, do televisão, do espelho aí do seu quarto, assim, para você não esquecer de você anotar todo dia e de você colocar em prática, principalmente todo dia, para você envelhecer. Ao olhar o espelho, você não sentir vergonha nem medo, mas um prazer pela vida. Viu? Quer ouvir essas dicas? Não sai daí. O Vida e Saúde volta já só para você. Fica a dica de você que vai começar a atividade física agora, passar por um cardiologista antes de iniciar esse exercício e realmente ter uma programação, procurar um especialista, procurar um professor de educação física que possa orientar para que você faça exercício de forma mais gradual e assim você conquiste todos os objetivos que você almeja. Já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Último bloco. Eu tenho certeza que você está dizendo assim também, que peninha que está acabando, mas ainda temos muitas dicas para você. Hoje o assunto é envelhecimento saudável. Estamos recebendo aqui o Dr. Amaury Simone, ele é cirurgião geral, gastroenterologista e também especialista em metabolismo. Se tem alguém que entende, né, como funciona o nosso metabolismo, está aqui a fera de hoje, que veio com muito carinho, né, com muita solicitude, responder as perguntas, tirar as dúvidas, assim, para a gente passar essas fases da vida assim com qualidade de vida. É difícil, sim, é um desafio, é uma luta diária, mas tem que começar, né? Uma longa caminhada, começa, como eu disse, com o primeiro passo. Doutor, vamos falar assim sobre... Aqui tem uma pergunta do Reginaldo Martins, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, Reginaldo. Deus abençoe você. Muito obrigado, viu? A você e o povo de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Não bebo leite e nenhum dos seus derivados. Qual alimento posso comer para não ter problemas com a falta de cálcio no futuro, né? É a questão do leite, doutor, e seus derivados. O Reginaldo Martins. Pois é, existe uma falsa ideia de que o leite vai repor todo o cálcio que a gente precisa. É engraçado que essa pergunta veio a calhar porque o metabolismo de cálcio nos ossos ele está muito ligado à vitamina D. Sem vitamina D não há absorção de cálcio ou formação consistente de ossos, mesmo você tendo uma quantidade grande de cálcio no organismo. Então, a vitamina D é um fator importante para isso. É uma liga. Ela vai dar a ordem, olha, vai lá e faça uma paredinha. É o cimento no tijolinho. Mais ou menos, vai colar o cálcio ali com o cimentinho, um no outro, vai fazer o giz. Um giz inquebrável, de preferência. Mas existem outras fontes de cálcio. As mais comuns e as mais ricas são vegetais. Brócolis, por exemplo, couve, por exemplo, tem vários vegetais verdes que têm uma boa quantidade de cálcio que vai fazer com que o seu organismo absorva esse Além de serem deliciosos, saudável, faz bem, né? Muito saudável, faz bem. E você não precisa se preocupar com a fonte de cálcio do leite. É claro que o leite tem bastante cálcio, mas em algumas pessoas a absorção desse cálcio do leite é muito difícil. Então, às vezes, você tem que arrumar mesmo outra fonte de alimento que vá substituir esse leite e derivados que você não ingere no seu dia a dia. Tem gente que pega uma xícara de café, uma xícara pequena, e coloca mais açúcar do que o café. A pergunta até mesmo acompanhando a pergunta da Suzana Bragantino, de Itu, São Paulo. Obrigado, Suzana. É verdade que o açúcar pode ser prejudicial à saúde? Como é que é a dosagem do açúcar, doutor? Aí é complicado também. Outra perguntinha, o pessoal está bem de pergunta hoje, viu? A questão toda é o seguinte, vamos falar como o seu corpo foi formado. Quando você comia, vivia longe das cidades, vivia no mato, subia em árvore, nas cavernas, antropologicamente falando, você não tinha açúcar. Você comia frutas eram doces, mas comia fruta com bagaço, não era beber o suco, não. O bagaço é um prêmio que a pessoa deveria ganhar. Aliás, o suco é um prêmio que a pessoa deveria ganhar por comer o bagaço dessa fruta. Então, açúcar não existe uma quantidade para falar para você que é bom. Quantidade boa de açúcar é zero. Você tem todo o carboidrato que você precisa, trocando em miúdos, carboidrato e açúcar dentro do corpo da gente é a mesma coisa. E o que é carboidrato? Por exemplo, arroz, batata, macarrão, pão. O pão é feito de farinha, tudo que é feito de farinha é um carboidrato. As raízes, a maioria, são carboidratos. Então, o açúcar, tecnicamente falando,
não serve para nada. Ele não tem valor nutricional nenhum para você. Teria que ficar longe, assim, um monte de açúcar no café, não. É claro que café sem açúcar pode não ser uma coisa muito saborosa, mas acostume seu paladar com a menor quantidade possível de doces, de adoçantes, de açúcar também. Os adoçantes também são... Eles não são aqueles que eles aparentam ser, né? Não são tão inocentes como eles aparentam ser, né? Todo produto químico acaba levando a pessoa, às vezes, a se intoxicar. Uns podem ter alergia, outros podem ter algumas reações no organismo pelo uso desses produtos. Então, o adoçante não é natural, não é saudável, não é uma coisa que você deveria usar em quantidade ou achar que é a melhor maravilha do mundo porque você não vai engordar usando adoçante. Na verdade, não é bem assim. Doutora, assim, a Gisele Biziato, de Jaguariúna, São Paulo. Um beijo, Gisele. Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação. Ela leu uma matéria que diz que a suplementação de cálcio pode aumentar o risco de ataque cardíaco. Por quê? Pergunta a nossa amiga Gisele, doutor. Bom, Gisele, eu volto um pouquinho no que eu falei agora de pouco sobre inflamação. A questão toda é o nível inflamatório do seu corpo. O que quero dizer com isso? A minha maior preocupação é que suas artérias não estejam inflamadas. Eu pego um tecido e estico esse tecido, as traminhas entre uma linha e outra, elas ficam maiores. Dentro dessas traminhas é que enroscam as moléculas de colesterol e o cálcio. O cálcio, ele também, se você tiver com excesso na circulação, não servindo para nada, só rodando lá, ele vai enroscar e formar aquelas placas duras de ateroma dentro das artérias. Essa é a questão principal do excesso de cálcio circulando à toa. Por exemplo, não tem vitamina D suficiente para aproveitar esse cálcio e colocar nos ossos. Não é um cálcio que vai ser tão bem aproveitado pelo tipo, às vezes, de absorção que é feito. Ele vai ficar na circulação e vai servir apenas para formar placas duras. Placa de ateroma, placa de gordura misturada com cálcio, grudado nas artérias. Isso, perto do coração, pode chegar a ocluir, a fechar uma arterinha bem fininha que está dando suporte à circulação de uma área importante do coração, por exemplo. Doutor, dentro da sua especialidade, o senhor que entende dessa área, que atende pessoas, né? Ou seja, quais são, assim, as reclamações mais comuns, ou seja, ou dentro da sua experiência, quais são, estatisticamente, assim, os problemas mais complicados que o senhor enfrenta e que poderiam ser evitados, né, dentro desse processo de envelhecimento? Então? A questão do envelhecimento, acho que a gente poderia chamar o envelhecimento de uma síndrome. As pessoas chegam com queixas, às vezes, que 40, 45 anos de idade, eu não tô legal, minha produção caiu, minha barriguinha está aumentando, minha musculatura está fraca, eu ando cansado demais, não durmo direito. Sono é uma coisa que nós não falamos. Sono é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Vamos falar, tem tempo ainda, vamos falar do sono, doutor. Deter um pouquinho o envelhecimento, para a produção hormonal sua, que é o que a gente chama endógena, não é a reposição, o sono é muito importante. Por que quem nesse sentido, é uma estatística, ou seja, quem envelhece mais dorme menos? Por quê? Ou isso é... Não, o sono ele é reparador, ele repara tecidos, mas o sono tem que ter boa qualidade, senão você dormiu a noite inteira e acordou no dia seguinte cansado, baqueado, com dores. Por quê? Você teve um sono que não entrou naquilo que a gente chama sono REM. Você não sonhou, você não se aprofundou. Passou a noite inteira deitado, meio superficial, abriu o olho, viu a hora, foi ao banheiro várias vezes à noite, viu se as crianças estão acordadas ou não, várias vezes à noite. Então, essa pessoa não dormiu. Ela fingiu que ficou na cama. E isso é ruim para o organismo, isso envelhece, isso produz mais lixo no seu organismo, mais radicais livres. Isso detona a produção sua de hormônios que poderiam ser hormônios bons. Por exemplo, progesterona e estradiol na mulher, testosterona no homem, o DEA, o GH, hormônio de crescimento, hormônio importantíssimo, a produção dele é feita à noite. E é um hormônio de reparação. Então, essa questão de sono é muito importante. Essa questão Doutor, eu queria que agora você olhasse para essa câmera ali, a sua câmera ali, e uma mensagem, uma mensagem para quem, assim, para a gente... Tudo foi maravilhosamente importante, mas aquela mensagem, ouro, para a gente anotar, para poder envelhecer bem, doutor. Bom, poder envelhecer bem é uma questão complicada, envolve múltiplos fatores, mas a mensagem que eu deixaria é aquela que eu falei no começo. Comer a metade,
andar o dobro e rir o triplo. E a questão da espiritualidade, a questão da convivência, a questão de você fazer mais laços de amizade. Não pelo computador, não. Não é esses redes sociais que tem por aí, é o contato. Acho que o contato ao vivo com as pessoas, o toque com as pessoas é que vai te dar mais energia positiva para viver a vida. É muito fácil eu, Frei Rinaldo, sacerdote, padre, falar de espiritualidade, que eu falo todo dia, assim, mas foi muito bom escutar de um doutor assim, a importância esse equilíbrio mental, psicológico, espiritual, físico, para poder envelhecer com qualidade, trazendo todos os elementos juntos. Isso é importante, essa é a nossa grande mensagem de hoje. Doutor, hoje eu queria falar um pouco mais, assim, mas televisão também é tempo. Hoje nós tivemos um prazer, mas o prazer de conversar com essa simpatia, doutora Amauri Simone, cirurgião geral, gastroenterologista, especialista em metabolismo. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 19-3704-0771. Está na tela, tá aí? 3704-0771. Ou Amauri com Y, Amauri Simone, né? Está na tela, @gmail.com, para quem quiser também entrar em contato. Doutor Amauri, foi uma aula, foi uma alegria tão grande poder conversar com o senhor. Você é uma simpatia, se comunica muito bem, muito claro nas respostas. Foi um prazer. Muito obrigado, doutor, viu? Obrigado, eu agradeço. A atenção, foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço. Obrigado. Se entrarmos em contato, o senhor volta? Claro, com prazer. Maravilha. Doutor, muito obrigado. Eu vou pedir licença, doutor, que tem muita gente também que pede oração, né? Então, o programa também se propõe a se... Vamos nos unir então, para isso. Fica aí também que a gente vai rezar juntos aqui, viu? Gente, que programa bonito, viu? Quanta coisa que a gente aprende. Tudo isso para quê? Para a gente cuidar do nosso corpo, né? É um presente, é um dom. Muitas vezes cuidamos tantas coisas lá fora e descuidamos dessa máquina, desse presente. Daí o que adianta? Acumulamos tanto e depois ficamos doentes e gastamos tudo para cuidar da saúde e às vezes é tarde demais. Mas agora eu quero encerrar o programa rezando por você. Você que de repente está doente, está com aquela dificuldade, está se recuperando de alguma cirurgia. Para que você não desista. Que você acredite em você mesmo. O maior remédio está dentro de nós. Nossa capacidade de reagir, de acreditar que podemos sim. Sozinhos muitas vezes não consegue. Tem oração, tem os amigos, tem os médicos. E a gente viu aqui o doutor Amauri, quantos ensinamentos, quanta sabedoria compartilhada conosco. Então queremos rezar pelos médicos. Queremos rezar para aquelas pessoas que estão ali cuidando dos doentes, aqueles anjos protetores, todo dia sendo presença, ajudando a falar, ajudando a contar história, ser presença no silêncio, no sorriso, nas lágrimas, aqueles anjos. E por você, eu sempre costumo dizer aqui, Deus, Ele quer fazer um milagre, mas jamais Deus vai fazer por mim e nem por você aquilo que compete a nós. Então faça a sua parte, deixe Deus ajudar você. Então, eu quero, ao lado da imagem de São Peregrino, padrinho desse programa, protetor contra o mal do câncer, eu quero invocar do céu a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre cada um de nós e nossas famílias, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. De coração, Deus abençoe você e sua família. É aquilo que a gente sempre repete aqui. Cuide dessa máquina, cuide desse corpo. Sabe por quê? Porque ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você.